Olá, boa noite, Vitor. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Por aqui tudo bem também. Professor, eu espero que acabe não vazando para a live alguma música aqui da rua ou o meu cachorro latindo, alguma coisa, mas se acontecer, são coisas do ao vivo. Eu vou apresentar o professor Fábio Pinho. Ele é bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E atualmente ele é docente e pesquisador do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e é o atual coordenador adjunto da nossa área de comunicação e informação junto à CAPES. Professor, eu agradeço muito por você aceitar esse convite para falar com a gente sobre um tema que nos interessa muito, não apenas nós, a comissão, mas a todo mundo que está vindo aqui prestigiar, que é a representação do conhecimento em temáticas relativas à homossexualidade masculina. Eu li a sua tese para uma disciplina na Unirio, que é ministrada pelo professor Gustavo Saldanha, Biblioteconomia Internacional e Comparada. E logo depois da leitura da tese para a disciplina, o grupo do professor Gustavo trouxe você aqui para o Rio para um Sim, colóquio de organização do conhecimento, onde você falou, na sequência até falou a nossa professora Evelyn. Então, eu já deixo aqui ressaltado quanto eu gosto desse trabalho, quanto eu também fico feliz com essa oportunidade de conversa. obrigado. E não demorando mais, passo a palavra para você. A gente fica em 30 minutos de exposição e depois o restante do tempo a gente fica para um debate. Tá certo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Vitor, a você pelo convite, a toda a equipe da Web Concib. Parabéns aí pelo trabalho, né? Em congregar todas essas conversas, essas lives, né? Com especialistas tão interessantes, né? Na ciência da informação como um todo, né? Esse tema, né? A representação do conhecimento na homossexualidade masculina é um tema também muito caro a mim, né? Foi assim é uma trajetória de pesquisa da qual eu assim tenho uma felicidade enorme, assim, é um prazer trabalhar com esse domínio, né? E também com a organização do conhecimento, que é uma área que me fascina muito, né? O fato, Vitor, é que de 1933, quando Henry Bliss, né, ele já propõe o status científico, né, da organização do conhecimento, até 1989, com a fundação da ISCO, né, internacional, a International Society for Knowledge Organization, pela Dauber, né, você tem aí um percurso de grandes trabalhos, né, desenvolvidos na organização do conhecimento, né? Você tem aí importantes referenciais teóricos sendo desenvolvidos, né? O que é muito importante. E nesse mesmo, no bojo desses grandes trabalhos sendo desenvolvidos, essas grandes pesquisas, né? Você tem a questão dos aspectos éticos na organização do conhecimento. Né? Aí você tem, assim, por exemplo, 1992, também na década de 90, né? Você tem a Dauber, ela falando da necessidade, né? Isso na revista Knowledge Organization, você tem a Dauber falando da necessidade de que haja pesquisa sobre aspectos éticos, né, na organização do conhecimento, né? E por que isso, né? Assim, as questões sociais como um todo, né? Política e sociais, né? As questões políticas e sociais, elas sempre foram permeadas, né, na ciência da informação, né? Com grande intensidade, ou às vezes nem tanto, mas
a organização do conhecimento, apesar de trazer essas questões sociais, ela veio com um pouco mais de força, desenvolvendo pesquisas de cunho social, no bojo de suas pesquisas aplicadas, né? A área, a organização, sempre foi conhecida pelas suas pesquisas, né? Pelos seus produtos, né? De uma grande forma, produtos técnicos, né? A área sempre teve essa fama de ser uma área técnica e etc., né? É muito comum você ouvir isso, né? E que, de fato, as pessoas esquecem da necessidade de que você tenha uma reflexão sobre essa prática, tenha uma reflexão sobre essa técnica, né? E que tudo que envolve a sociedade, né, ela se reflete, né, de certa forma nos nossos produtos, nos nossos instrumentos e nas nossas atividades de organização e representação do conhecimento, né? Nisso merece um destaque, por exemplo, o capítulo da ISCO Brasil, né? O capítulo brasileiro da ISCO, né? Pelo seu eixo 3, né? Que são as questões, a dimensão política e social da organização do conhecimento, né? Onde congregam trabalhos, essa dimensão congrega trabalhos, né? Pesquisas, né? Sobre as questões políticas e sociais que envolvem a organização do conhecimento. E é nesse aspecto que entram as questões, éticas da organização do conhecimento, né? E como que isso liga, né? Como que as questões éticas estão ligadas com o domínio, né, da homossexualidade masculina, né? Você tem aí no Brasil vários pesquisadores, não quero aqui cair na indelicadeza de esquecer alguém, mas só para a gente pincelar algumas pessoas que têm desenvolvido pesquisas a respeito das questões políticas e sociais da organização do conhecimento, de forma particular, os aspectos éticos e entre outros aspectos, né? Você tem, por exemplo, Gustavo Saldanha, aí no IBICT, no Rio de Janeiro, né? Você tem o José Augusto Guimarães, na Unesp, em Marília. Você tem a Suelen Milani, na Federal Fluminense. Você tem o próprio Marcos Miranda, na Unirio, né? Nosso presidente do Conselho Federal, né? Você tem também alguns orientandos, né? Como, por exemplo, da professora Luciana Vital, a Andréia dos Santos, que desenvolveu pesquisa a respeito da questão racial na organização do conhecimento, né? O próprio Marcos Miranda, trabalhando com as questões das religiões de matrizes africanas, né? Aí tem uma pesquisadora excelente, né, que desenvolveu uma tese de doutorado, a Rita Zamboni, que foi orientanda do Marivaldi Francelin na USP, na ECA USP, que desenvolveu um trabalho excelente sobre as questões éticas na organização do conhecimento também, né? A Iraci Rodrigues, que é uma mestranda, né, que também está desenvolvendo um trabalho, né, semelhante à da Suelen Milani, que são as questões femininas, né, que envolve não só a ciência da informação, mas de forma particular a organização do conhecimento, que também a Iraci também é orientanda do Marivaldi Francelin. Então você tem, são inúmeros pesquisadores que têm se preocupado com as questões políticas e sociais da organização do conhecimento, de forma particular os aspectos éticos, né? Claro, por que isso, né? E por que pesquisar a homossexualidade masculina, né? Na organização do conhecimento você pode ter, por exemplo, um tripé de estudo, né? Onde você tem o domínio, né? A gente vai falar de análise de domínio com Rio Orland, né? Com o tênis, por exemplo, né? Vários pesquisadores internacionais falando de análise de domínio, né? Ou também a comunidade discursiva. Então, pesquisadores, eles se concentram na questão do domínio, por exemplo. Então, a homossexualidade masculina, no caso, que foi o que eu me detive, era
trazer o olhar da pesquisa, o foco da pesquisa para o domínio, né? Mas você tem também os próprios métodos da organização do conhecimento, como uma outra partezinha desse tripé, e a materialidade da informação. Então, é muito comum também você encontrar pesquisadores se preocupando com o método, né, que é aplicado, né, na organização do conhecimento, e outros pesquisadores preocupados com a materialidade da informação, né? Você tem aí o Túlio, se não me engano, orientando da professora no IBICT, a professora Rosalie, trabalhando com charge, por exemplo, né? Então está preocupado com a superestrutura, né? Com a materialidade, com o gênero e o tipo textual, né? Então, a professora Rosalie também tem orientado e desenvolvido pesquisas excelentes sobre as questões sociais, né? E o Túlio tem ido por esse caminho, né, voltado para a materialidade, né, tratando das questões sociais, político-sociais da organização, mas com um olhar para a materialidade da informação, que é o documento. A charge, por exemplo, uma pesquisa interessantíssima, né? E aí você tem, então, a questão da homossexualidade masculina enquanto domínio, sabe, Vitor? Enquanto a comunidade discursiva, que é, assim, riquíssima em termos de estudo, e não só de vivências, óbvio. Nós estamos falando dos estudos para a organização do conhecimento, mas, assim, um campo riquíssimo, muito vasto, e principalmente, eu diria, por conta da terminologia, né, que essa comunidade discursiva utiliza, né? Isso diz muito sobre a comunidade, isso diz muito sobre o domínio, principalmente porque materializa a sua identidade. A identidade do domínio, a identidade da comunidade discursiva, né? E aí você tem pesquisadores, como, por exemplo, o Riorland, né? Falando sobre as premissas para se estudar a organização do conhecimento, né? E quando você olha para os estudos terminológicos, é uma forma de você estudar o domínio, né? Ele elenca diversas premissas para que você possa olhar para o domínio, né, e estudar o domínio no viés da organização do conhecimento e da representação do conhecimento, né? A Michelle Udon, por exemplo, né, a canadense Michelle Udon, que trabalhou as questões do multilinguismo, né, em linguagens documentárias, né? A Claire Becton, a canadense Claire Becton, que se preocupou com os aspectos éticos dos sistemas de organização do conhecimento, ditos globais e também locais, né? São estudos interessantíssimos. E uma pessoa que, assim, um pesquisador que eu tenho, assim, com muito carinho, que percorre, que está nos meus referenciais desde que eu iniciei os estudos em 2004, né? É o espanhol Antônio Garcia Gutiérrez, com a questão da epistemografia interativa, né? Que ele vem criticando essa questão da hierarquização enquanto um predomínio como forma de organização, né? Como um dos predomínios, né, na organização do conhecimento, né? Em que pese a hierarquização, né, ser um grande destaque, né, na organização do conhecimento, né, ele destaca algumas questões, alguns vieses, né, que são embutidos quando você coloca algum conceito superordenado e outro conceito subordinado a ele, por exemplo, né? Então eu gosto muito, trago ele assim, desde o início como parte dos meus referenciais teóricos, né? E claro, a homossexualidade masculina, enquanto domínio, né, enquanto um domínio a ser estudado, enquanto uma comunidade discursiva a ser estudada no viés da representação do conhecimento, você tem aí a possibilidade de aplicar estudos terminológicos e terminográficos, como cita, por exemplo, Riorland. E foi isso que fizemos, né, ao longo aí desse período, mais de 10 anos, né, assim, trabalhando,
você tem aí a possibilidade de fazer estudos terminológicos e terminográficos, porque os termos utilizados, as palavras utilizadas por esse domínio específico, a homossexualidade masculina, são extremamente ricos, né? Só que eles são carregados, e aí a gente verificou isso, de questões metafóricas, né? São termos metafóricos que são utilizados não só pela comunidade, mas para a produção do conhecimento desse domínio específico, né? E no âmbito dos termos metafóricos, então a gente teve que estudar, por exemplo, ortofemismo, né? Eufemismo, disfemismo, né? Então, termos diretos, como os termos ortofêmicos, né? Já os eufêmicos, que você tem aí a possibilidade de minimizar ou não, né? A carga, de minimizar ou maximizar a carga metafórica, né? Do termo, e o disfêmico, né? Que é aquele termo agressivo, ofensivo, né? E qual é o grande mote desse domínio homossexualidade masculina? Eles conseguiram, né, a comunidade discursiva conseguiu, né, e isso é uma questão importantíssima de se trazer para a representação do conhecimento, até como uma forma, eles conseguiram até como uma forma de proteção de que um termo disfêmico, um termo ofensivo, ele se mudasse de sentido, né, pela comunidade, né? Então isso foi assim uma descoberta interessantíssima nos estudos, né, para que a gente pudesse incorporar essas questões no âmbito da representação do conhecimento, né? Não se trata apenas, quando você utiliza um conceito na representação do conhecimento, não se trata apenas de uma purificação conceitual que é extremamente reducionista, né? O próprio termo gay, por exemplo, ele sofre mudanças ao longo do tempo, né? Ele inicia sendo utilizado para a mulher que era prostituta, né? Depois ele é utilizado para o homem que é bêbado, né? Que sai na noitada e enche a cara, né? Depois, justamente pelo movimento de trançar as pernas, que a pessoa alcoolizada mostra, né? E passando depois pela concepção de alegre, né? E chegando até ao de homossexual, né? Ao de conotação, de denotação de um homossexual, principalmente homossexual masculino, né? E aí, entra nesse escopo algumas produções, né, bibliográficas extremamente importantes para os estudos terminográficos e terminológicos da homossexualidade masculina no âmbito da representação do conhecimento, né? Então, nós trabalhávamos, Vitor, com pouquíssimos referenciais teóricos, né? E foi com uma grata satisfação quando a gente encontrou, por exemplo, o TCC de um aluno da USP, o Cláudio Roberto Silva, um TCC de graduação que fala sobre os termos LGBT, né? Então, assim, aquilo foi uma descoberta, e depois, em 2004, ele publica na revista Informação de Londrina, né? E aí você tem, por exemplo, nós trabalhávamos, né, com um dicionário de 1965 do Murphy, que é um guia de dicionário de termos homossexuais. Se você lê aquele dicionário, assim, carregadíssimo, os termos e as concepções carregadíssimas de preconceitos, assim, uma coisa assim hilária, né, para não atribuir outro adjetivo, né, de você acompanhar, né. E aí você tem depois, a gente conseguiu um guia do leitor para termos, né, para estudos, estudos de questões lésbicas e gays, né, do Murphy, né, tipo uma enciclopédia de 2000, por exemplo, né, e
você tem, por exemplo, em 2002, o livro da canadense Hope Olson, que é O Poder de Nomear, né? The Power to Name, né? Ou seja, toda vez que você rotula, que você atribui um termo, né? Como que esse termo ele pode representar questões subjacentes, sejam preconceituosas ou não, né? E no início da pesquisa da representação do conhecimento da homossexualidade masculina, foi muito difícil encontrarmos esses referenciais teóricos, por exemplo, e até material suficiente para termos uma base léxica para ser analisada, né? E comparar essa base léxica com os instrumentos de representação do conhecimento, né? Como foi que fizemos, né? Aí foi sim, também um achado que, na ocasião, o bibliotecário Edson Nery da Fonseca, ele era um grande colecionador de obras de temática LGBT, né? E ele doa esse acervo, né? Um grande colecionador de obras de arte, né? De livros de teoria da arte, livros sobre arte e N outros temas, mas especialmente ele tinha uma biblioteca vastíssima de temática LGBT, era um estudioso da temática LGBT, né? E ele doa parte desse acervo para o pesquisador Anco Márcio, do Departamento de Letras da UFPE, e também para o Departamento de Estudos de Gênero, né, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. E aí nós tivemos acesso a esse acervo, né, a essa coleção de livros de temática LGBT interessantíssimos, que ia de literatura à pesquisa científica, era interessantíssimo mesmo. E esse dicionário de termos homossexuais de 1965, do Ellis, né, nós encontramos nessa coleção, assim, né? E aí nós tivemos assim exemplos bem interessantes, né? A começar pelo próprio termo gay, né? E depois você tem, por exemplo, frango, né? Que é um termo que ele encontra escopo no regionalismo, né? Pode vir a ser considerado gay, mas em outros ambientes não. Porque se você for por uma academia de musculação, você vai achar que frango é aquele cara magro, etc. Né? Não, tem outra conotação e outra denotação, né? E aí, você tem, por exemplo, o termo bareback, né? Que se você traduzi-lo para o português não vai fazer sentido, ou seja, você vai ter que encontrar uma conotação para que ele signifique sexo sem preservativo, né? Você tem o termo urso, por exemplo, que designa uma subcategoria no âmbito da homossexualidade masculina, aquele homossexual com aspectos distintos físicos e emocionais, e N outros, né, que o próprio sair do armário, né, assumir-se, né, out of the closet, né, sair do armário é uma metáfora que hoje a gente conhece, né, mas que nem sempre tinha essa divulgação toda, né. E N outros termos que encontramos de cunho metafórico. Nesse aspecto, alguns autores, né, eles têm um grande protagonismo. Um deles é o Francisco Arraes Nascimento, doutorando na Unesp de Marília, que nos auxiliou, né, bem como o Grant Campbell, que é um canadense, né, em pesquisas que desenvolvemos, né, falando sobre o poliedro, né, da terminologia, né, um poliedro terminológico, né, a respeito da homossexualidade masculina e como que essa terminologia ela pode ser usada para empoderamento, né? Então, nisso foi a Arraes, ele tem pesquisas, tem desenvolvido pesquisas excelentes, né? O próprio Massoni,
né? O Fernando Massoni, da Federal do Rio Grande do Sul, também. Para você ter uma noção, nós tivemos uma pesquisa em que nós, além de pesquisarmos na literatura científica, nós pesquisamos em atas de ONGs LGBT, né? E nós encontramos, no escopo dessa base léxica, né, que emergiu dessa documentação, dessas atas, termos que poderiam ser classificados, né? Como hoje a gente vê a questão das divas pop, né? Isso você percebe que é algo de longa data, né? Muitos termos fazem referência às divas, né? E não é de hoje, né? Por exemplo, sentar no sofá da Hebe, dar a Elsa e N outros, né? Termos que fazem alusão ao Pajubá, né? Que é a terminologia de religiões de matrizes africanas, né? Então, até a questão da homossexualidade e de forma específica, a homossexualidade masculina, também tem relação com essa terminologia, e a gente pôde encontrar isso, né, nessas atas, né? E também muitos termos que fazem alusão ao órgão genital masculino, né? Desde NECA até N outros termos que fazem alusão, né? Então são termos metafóricos, né, que encontramos nesse domínio, não só na literatura científica, mas em outros gêneros e tipos textuais e tipologia documental, né, que necessitaram de um tratamento diferenciado, né, para que a gente pudesse fazer um estudo terminológico e terminográfico, para que isso possa resultar, Vitor, por exemplo, em tesauros, né, que hoje você tem, por exemplo, o Homosaurus, né? Quem não acessou ainda o Homosaurus, é homosaurus.org, né? Que é hoje disponível na internet, né? Um dicionário, né? Apoiado no Linked Data, né? Em que você tem diversos termos da homossexualidade, em especial da homossexualidade masculina também, né? Para que a gente pudesse, então, ter esses produtos, né? E esses instrumentos, mas baseado num tratamento terminológico que fosse pautado por questões éticas, né? Que não fosse apenas colocado termos metafóricos, termos eufêmicos, disfêmicos ou ortofêmicos, apenas por uma questão de purificação conceitual, mas que contextualizasse esse termo nesses produtos documentários, né? Então, assim, nós temos aí autores, né, que puderam diagnosticar isso, né, identificar essas questões. Até chegando, por exemplo, atualmente, né, mais recentemente, na questão dos termos fronteiriços, né? Não diz respeito apenas à homossexualidade masculina, mas também a ela, claro, né? Questões como termos como agênero, bigênero, né? E N outros que você que nós teremos dificuldades, né? Se não olharmos para uma metodologia consistente da organização do conhecimento para o exercício da classificação, por exemplo, né? E em que classe pertence a gênero? Em que classe pertence bigênero, por exemplo, ou se pertence a todas as classes, né? E foi nesse âmbito dessas dúvidas, né, que ao buscarmos soluções, encontramos, por exemplo, na tese da professora Evelyn Orrico, né, a tese dela, 2001, se não me falha a memória, ou antes disso, o binômio linguística e ciência da informação, né, onde nós pudemos identificar ali o uso, né, que ela fez como metodologia do metafiltro, porque ela trabalhou com metáforas no domínio da engenharia de transportes, se não me falha a memória, e nós utilizamos esse metafiltro
combinando com as categorias de Ranganathan, né, o PIMEST, né, para tentar, então, além de olharmos para o domínio homossexualidade masculina, nós também tivemos o cuidado de olhar para o outro tripé, né, para os métodos da organização do conhecimento, né? E utilizamos, além das categorias do PIMEST, do Ranganathan, a aplicação do metafiltro, que a Evelyn trouxe para a área, né, vamos dizer dessa forma, nos estudos da linguística e da ciência da informação, na tese dela, e depois ela publicou vários artigos sobre essa questão. Mas a gente pôde ter um tratamento metodológico mais cauteloso, além de utilizar mapas conceituais, né, para identificar características epistêmicas corretas dos conceitos, inclusive conceitos metafóricos, né? Qual é o conceito de urso no âmbito da homossexualidade masculina, da homossexualidade masculina, e quais as suas características epistêmicas que podem ser, né, olhadas com uma cautela para que a gente possa criar relacionamentos, classes, subclasses, né? Formar tesauros, dicionários, glossários, enfim, N produtos terminológicos nessa perspectiva da representação do conhecimento e da homossexualidade masculina. Não só apenas olhando para o domínio, mas o domínio foi riquíssimo no âmbito da pesquisa, né? Mas também nos métodos da organização do conhecimento, né? Então a gente teve essa cautela e então você imagina trabalhar com termos metafóricos, né, polissêmicos ao extremo, né, que apenas a desambiguação não foi suficiente, né? Porque a desambiguação não é nada novo, né? Os vieses não são nada novos na organização do conhecimento, né? Mas a gente precisava ter um refinamento na metodologia para tratar essa terminologia, né, específica desse domínio da homossexualidade masculina, para criar não só uma análise, um percurso metodológico, mas para criar produtos eticamente aceitáveis, né? E que essa comunidade discursiva, esse domínio, se sentisse representado, se sentisse refletido nesses instrumentos, catálogos, índices, enfim, tesauros, ontologias, folksonomias e assim por diante, tá? E a gente está trabalhando também agora com questões dos termos fronteiriços, né, que não diz respeito apenas à homossexualidade masculina, mas à questão de gênero e sexualidade como um todo, né, e que também vai ser um grande desafio para criarmos metodologias consistentes e, obviamente, produtos documentários, né, de representação do conhecimento eticamente aceitáveis. É isso, Vitor. Professor, obrigado. Deixa eu reabrir aqui os comentários para o pessoal que quiser mandar perguntas, para o pessoal que quiser comentar, pode ir escrevendo aí, gente, que a equipe está aqui anotando. A gente sempre recebe, Fábio, algumas perguntas com antecedência. Ok. Eu vou fazer essas perguntas que vieram primeiro. Se você achar que de alguma forma já respondeu a elas, aí você fala, a gente pode pular essa, de boa. Deixa eu ver aqui. De que maneira a representação da informação nesse domínio da homossexualidade masculina pode auxiliar no combate à homofobia na sociedade? E, ao mesmo tempo, de que maneira ela contribui para a homofobia na sociedade? Claro, se você não tiver produtos documentários eticamente aceitáveis, né, se você simplesmente vai lá e coloca banheirão no seu tesauro, né, sem uma contextualização adequada de quais as características epistêmicas que esse conceito carrega, né, e o que significa banheirão, obviamente que você vai estar propagando, né, preconceitos, né, e o uso inadequado do termo e da própria significação que ele tem, né? E claro, quando você elabora
produtos documentários eticamente aceitáveis, né, você vai estar trabalhando, né, o profissional da informação vai estar trabalhando, vai trabalhar produzindo instrumentos, produtos e a sua própria atividade de forma ética. E aí, claro, ao fazer isso, você vai estar contribuindo para o combate à homofobia, sem sombra de dúvidas. Uma outra pergunta aqui é: professor, sabemos que a área da ciência da informação é majoritariamente feminina e que tem muitos homens gays na área. Por que demorou tanto tempo para se debater as representações desse grupo? Você percebe tendências de pesquisa, né? Por exemplo, tem muitos estudos bibliométricos atualmente que demonstram essas tendências, né? Essas tendências de estudo, né? E é óbvio que, da mesma forma como apontou Hope Olson ao estudar a classificação decimal de Dewey e verificar que na própria classificação existiam vieses, né, preconceituosos, você tem a sociedade brasileira, que eu acho que eu não preciso explicar, a atualidade fala por si, né? Você tem essas tendências e o que a sociedade produz, isso acaba refletindo no nosso trabalho, né? E você tem aí um gap, uma lacuna de estudos a esse respeito, e não é sobre gênero e sexualidade, mas sobre questões raciais, sobre religião e N outros temas que são frutíferos e que necessitam da nossa atenção. Fábio, tem uma pergunta aqui que é assim: diante desse governo atual, você acha que as nossas linguagens documentárias nas instituições do governo estão correndo risco em relação a essa questão ética? Isso eu acho também que nesse domínio da homossexualidade masculina. É uma pergunta assim, difícil de responder, né? Porque assim, a gente tem que fazer previsões, né? Mas assim, atualmente o governo tem demonstrado, em termos de políticas públicas, né, um certo retrocesso, né, do que já havíamos conquistado, né, em várias esferas, né? Não estou falando só sobre a educação, mas também sobre a saúde, sobre saneamento e etc., né? Então, o uso político, né, que se faz, né, sobre essas esferas, né, sim, pode demonstrar um desafio, né? Eu acho que, como temos acompanhado a questão da Covid-19, né? Eu acho que os estudos, nós temos que continuar os estudos, né, baseados numa metodologia consistente, num referencial teórico consistente, né? Debater essas questões nos eventos, né? Produzirmos dissertações, teses, trabalhos de conclusão, para que esses produtos que estamos produzindo, né, eles estejam embasados cientificamente, né? De questões epistemológicas, científicas, né, empíricas, né? E aí nós temos argumentos sólidos para que, caso o poder público questione esses instrumentos, esses catálogos, esses tesauros, a gente tenha um embasamento sólido e científico para demonstrar que, ao contrário, são instrumentos eticamente aceitáveis. Uma outra pergunta aqui é se tem linguagens documentárias específicas desse domínio da homossexualidade. Existe uma base de dados chamada Bartok, bartok.org. Ela é um grande repositório de instrumentos de organização do conhecimento, tesauros, índices, catálogos, né? Folksonomias, ontologias, né? E ainda você tem pouquíssimas iniciativas que foram frutíferas
em relação à homossexualidade masculina. Falta ainda um grande tesauro. O Homossauros, por exemplo, né, o homossauros.org é uma iniciativa excelente que vale a pena. Fábio, como podemos adequar os termos representativos nos instrumentos de representação e organização do conhecimento, como tesauros, por exemplo? Perdão? Você entendeu a pergunta, professor? Que eu agora lendo aqui, eu fiquei meio bugado também. Como podemos adequar aos termos representativos nos instrumentos de representação e organização do conhecimento, como tesauros, por exemplo? Eu não sei se a pessoa, quando mandou, falta uma palavra, mas é como adequar os termos... Não você sei. tem... Vou tentar responder assim. Você já tem produtos, né, próprios, você já tem produtos, né? Você já tem tesauros, linguagens documentárias de uma forma geral, já prontas, como, por exemplo, CDD, CDU, N outras, né? E aí, o que que acontece, né? Pelo que eu estou entendendo a pergunta, é fazer essa adequação às linguagens já prontas, né? Já existentes, né? Então, você tem... Teve uma pesquisa, né, da professora Beth Baltar, da Universidade Federal da Paraíba, que trabalhou com cordéis, né? Ela trabalha com cordéis, né? Em que o resultado, né, dessa análise classificatória que ela fez dos cordéis, ela fez sugestões para os mecanismos que gerenciam linguagens documentárias. Então, eu acho que uma grande iniciativa é, ao identificar esses estudos, ao aplicar esses estudos de representação do conhecimento, de forma particular na homossexualidade masculina, nós também poderíamos enviar essas sugestões, esses resultados aos órgãos gestores das linguagens documentárias existentes, para que eles possam fazer as adequações e ajustes quando eles julgarem necessários. A própria Hope Olson fez isso, né, com a CDD. Fábio, também tem uma aqui que é assim, se você já percebeu diferenças nessa representação do conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, e aí aqui traz como exemplo nas humanidades, por exemplo, e nas ciências da saúde, se você percebe diferenças nessa representação. Essas diferenças, Vitor, elas existem porque todo ato, né, classificatório, por exemplo, né, a Marilda Gines de Lara, da ECA, da USP, trata muito bem essa questão, né, o ato classificatório, ele é um ato segmentário, né? Ele é arbitrário, né? O nosso trabalho de organização e representação da informação, ele é um ato arbitrário, né? Ele está pautado em parâmetros, né? E como qualquer ato arbitrário, né, você tem aí a possibilidade de diferentes formas. Se você pegar, por exemplo, as premissas de organização do conhecimento, né, do Mário Barité, por exemplo, né, você vai verificar que existem N possibilidades, é uma delas, N possibilidades de que o conhecimento pode ser organizado, né? Então, essas diferenças vão existir, sim, a depender do domínio, a depender do conceito, das características epistêmicas do conceito, né? Marivaldi Francelin, da USP, trabalha muito a questão do conceito, né? E essas diferenças, né, elas vão existir sempre, né? Porque organizar o domínio, você tem N formas de organizar o domínio, né? Inclusive nas próprias humanidades, nas próprias biológicas e assim por diante, né? Então, essa diferenciação a qual o seguidor ou a seguidora se refere, ela é inerente à atividade de organização do conhecimento. Fábio, tem um comentário aqui da Suzana Queiroga perguntando se você pode repetir os tesauros ou o link que podemos usar na indexação. Tesauros é o Homossauros, homossauros.org. Tá? Beleza. E
Bartok, bartok.org. O homosaurus.org é um grande dicionário, né, sobre termos LGBT. O Bartok, BARTOC.org, é um grande repositório de produtos documentários, de tesauros, catálogos, sobre... Então, às vezes, assim, a pessoa... eu gostaria de saber se existe um tesauro sobre gênero e sexualidade. Eu queria saber se existe um tesauro sobre comunicação social, né? Os tesauros são sempre específicos, né? Aí você pode procurar no Bartok, que é esse grande repositório. Tem um outro comentário que eu vou fazer, do Glaucio Antônio, aí eu vou até pedir para ele, se eu não falar certo, para ele me corrigir aqui nos comentários. O comentário dele é assim: eu li o artigo Viewpoints in Indexing Term Assignment, do David Budoff e da Yafa Richter-Levin, que já discute um pouco a prática de como indexar os documentos. Se indexo com o termo X, seria preconceito ou atenderia o usuário? Veja, no caso da homossexualidade masculina, né, o que nós tínhamos? Né, o que nós temos? Né? Nós temos um resultado da busca em que você tem um índice de revocação altíssimo. Né? Por quê? Porque as unidades de informação utilizam termos generalizantes para indexar conteúdos sobre homossexualidade. Então, tudo que é homossexualidade, eu vou atribuir o termo homossexualidade. Ponto. Sem me preocupar com as especificidades. Daí a necessidade, como fala o Riorland, os estudos terminográficos e terminológicos para você, estudos de linguagens documentárias para você compreender o domínio. Porque senão você vai pecar na recuperação da informação, dando ao seu usuário apenas índices de revocação altíssimos e baixíssimos índices de precisão. Sim. O Wallace está me falando aqui, eu estou vendo agora, chegou para mim, que ele jogou o link do Bartok, agora sugerido pelo Fábio, nos comentários, pessoal. Então, vocês podem pegar o link que ele está aí, bartok.org. É esse mesmo, Wallace. Obrigado. Aí também, Fábio, chegou uma pergunta aqui sobre os desafios da representação do conhecimento em relação à literatura, aos documentos para crianças. Você já pensou nisso? Quando a gente iniciou a pesquisa, a gente tinha vários exemplos de questões éticas, né, que estavam mais relacionadas ao desenvolvimento de coleções do que propriamente a representação do conhecimento. Né? Então, nós tínhamos principalmente questão da censura. Né? Se você, nós pesquisamos muitas questões éticas a partir dos valores éticos. Né? Nós iniciamos nossas pesquisas trabalhando com valores, a questão axiológica e a questão deontológica no âmbito da organização e representação do conhecimento. Então, nós identificamos que existe sim, principalmente nos Estados Unidos, né, algumas censuras em relação a livros infanto-juvenis, né, que foram censurados em determinadas unidades de informação porque continham temáticas LGBT. Né? Um desses exemplos é With Tango Are Three, se não me falha a memória, com tango somos três, que é um livro infanto-juvenil que conta a história de dois pinguins machos que adotam um outro pinguim. Tá? Eles adotam um bebê pinguim, sabe? Então é um livro infanto-juvenil e que ele foi censurado, né? Tem outro livro infanto-juvenil, isso me fala a memória, King and King, que conta a história de um príncipe, né?
que ao invés de se casar com uma princesa, ele se casou com outro príncipe. E ele virou uma série de aventuras, né? E conta a história de um príncipe que se casou com outro príncipe. Esse livro também é um livro infanto-juvenil que sofreu censura em determinadas bibliotecas escolares nos Estados Unidos. Mas a gente não identificou a questão da representação do conhecimento, né? Então está mais relacionado ao desenvolvimento de coleção, né? Mas a temática que pertence ao livro, né? Inclusive, Fábio, tinha chegado também uma pergunta que, como já tinha chegado uma do governo, e essa agora da questão para crianças, que era qual a relação entre representação da informação e censura. Você quer fazer um comentário sobre? Podemos. Mandar um beijo para Cleide. Cleide, querida, um beijo para você. Veja, a relação entre censura e representação da informação, né? Eu acho que ela vai estar... o que nós fizemos? Nós tomamos a questão da liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade como valores, né? Então, a negação desse valor, né, ele se torna um problema ético, né? Então, quando você está elaborando uma atividade de indexação, quando você está desenvolvendo uma atividade de classificação ou desenvolvendo um produto, né, como um tesauro, um índice, em que você, profissional, não está imbuído desses valores, né? Ou se ainda assim você está negando esses valores e consequentemente, você está diante de um problema ético, você provavelmente poderá, né, fazer com que esses instrumentos, essas atividades possam propagar algum tipo de preconceito, você pode exercer algum tipo de censura, né? Aquele conteúdo específico sobre aquela temática específica, como é o caso da homossexualidade masculina. Então, tem relação, sim, à medida que você não está imbuído de determinados valores e, ao negar esses valores, você está causando um problema ético. Eu acho que dá tempo ainda para uma última pergunta. A gente tem 6 minutos ainda, que era assim, ainda há pouco tempo, no cabeçalho de assuntos da Biblioteca Nacional, a gente via a representação pelo termo homossexualismo. Por que os nossos instrumentos demoram tanto a ser atualizados? Vamos mandar um beijo para a Regina, entrou agora. Regina, trabalhamos 10 anos juntos na biblioteca da Unesp do campus de Jaboticabal. Um beijo, Regina. Veja só, Vitor. Então, nos estudos, os estudos terminológicos, né? Henriette também. Oi, Henriette, um beijo, minha querida Henriette, da Universidade Federal da Bahia. Uma estudiosa excelente, é ótimo ouvir a Henriette. A questão, né, de você... de certa forma, Vitor, veja, a questão da censura, né? Ela passa pelo desenvolvimento terminológico também, né? Então, os estudos têm demonstrado a questão do sufixo ismo, que ele denotava, conotava mais a questão da doença, né? E, por exemplo, você tem nos Estados Unidos a preferência pelo termo gay, enquanto aqui no Brasil você tem a preferência pelo termo homossexual. Né? Aqui no Brasil, de certa forma, em um determinado período, o termo gay era mais ofensivo ou utilizado, né? Daí a característica do domínio, né? De fazer com que esse termo ele tenha uma outra significação, uma apropriação, né? Como uma defesa, né? Contra o preconceito. Né? Mas você tem nos Estados... Porque o termo homossexual nos Estados Unidos ele é oriundo da literatura médica que considerava a homossexualidade como um desvio, né?
E aí, por conta disso, em muitas questões, o sufixo ismo traz essa conotação da doença, né? E para que não ficasse atrelado à homossexualidade, a uma doença, como já foi, né? E você tem essa dissociação de uma doença, né? E por conta disso, isso se materializou no termo, né? Daí você tem homossexualidade, você tem essa dissociação com uma doença e etc., né? E então tem essa necessidade. E aí, claro, os instrumentos de organização e representação do conhecimento, eles demoram sim para fazer essas alterações, né? Você encontra ainda o termo homossexualismo, né? E isso vai muito da política existente no comitê gestor desses instrumentos de organização do conhecimento. É preciso tomar conhecimento dessa política de atualização, né? Para que a gente possa argumentar e mostrar estudos consolidados, estudos sólidos, para convencer o comitê gestor desses instrumentos de organização e representação do conhecimento a fazer as alterações terminológicas. Bem, gente, então eu vou encaminhar para o final da live. Eu vou dar um informe. A live de amanhã ela é no YouTube. Aos domingos a gente costuma fazer no YouTube as lives. E vai ser com a professora Silvia Castrion, que vai falar direto da Colômbia com a gente. E o tema é Direito à Biblioteca, ao Livro, à Leitura, à Literatura e à Escrita. Então não percam amanhã no YouTube. Fábio, eu, em nome de toda a comissão, agradeço muitíssimo por você aceitar o convite e falar hoje aqui com a gente. As pessoas também estão te parabenizando aqui, dizendo o Felipe acabou de falar que foi um sucesso e os corações subindo aqui na lateral. Eu repasso a palavra para você, a gente ainda tem 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e deixar sua mensagem para a Biblioteconomia te assistindo agora. Eu acho que é isso, eu acho que nós temos que continuar com os estudos, né, no âmbito da organização do conhecimento, esses estudos dos aspectos políticos e sociais, né, que eles são muito frutíferos, né? Eu vi aí a Grace que faz da UFPB, que faz estudos excelentes, Felipe, Ana da UEPB, arquivista, né, da área de arquivologia. Então é isso, eu acho que a continuidade desses estudos é muito importante para o fortalecimento e, claro, para as mudanças necessárias nos instrumentos de organização do conhecimento, né? Eu quero agradecer a você, Vitor, e a toda a equipe do Web Concib pelo convite, pela oportunidade, e é sempre um prazer, porque essa temática ela é muito prazerosa para mim. Muito obrigado, viu? A todos. Pessoal, então, até amanhã no YouTube. Fiquem em casa, fiquem bem. Fábio, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Boa noite e fiquem em casa.